Boa noite a todos. Obrigado pela presença, pela audiência. Hoje é dia 30 de agosto e nós estamos realizando a live de encerramento do mês mais dourado do ano, que é o Agosto Dourado, que é o mês de incentivo ao aleitamento materno, que nos estimula mais a levar informação a todos, à comunidade em geral, aos profissionais de saúde e aqui hoje, principalmente, aos pediatras. Nós temos a honra de ter a presença do Dr. Clóvis Constantino, que ele é médico pediatra, médico bioeticista, professor de ética médica e bioética da pós-graduação do mestrado em Direito do curso de Direito da Universidade de Santo Amaro e é o nosso presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria e ele está nos dando a honra de iniciar a nossa live final do Agosto Dourado. Muito bem-vindo, Dr. Clóvis, obrigado pela sua presença e agora a palavra é com o senhor. Excelente noite para todos vocês que estarão aqui na programação, com as suas palestras, os seus pronunciamentos. Excelente noite a todos os que nos assistem e nos assistirão até o final desta live, com suas perguntas, dúvidas. Excelente noite aos nossos assessores que estão nos ajudando a manter tecnicamente esse evento em condições de transmissão, a Adriana, ou a equipe da Hot Media, o Rafael, enfim, desejo a vocês um excelente encontro de todos nós. Gosto de estar sempre presente, doutora Rociclei, porque há uma necessidade de todos nós estarmos, nós todos pediatras, irmanados, em busca e em orientação daquilo que é melhor para as nossas crianças e adolescentes. Portanto, a minha presença e a presença de todos nós nos eventos relacionados às crianças sempre será uma constante. Cumprimento inicialmente você, doutora Rociclei, por ser a nossa presidente do Departamento de Aleitamento Materno e não preciso nem dizer, porque nós conversamos com muita frequência, uma grande entusiasta deste e de outros assuntos que promovem a saúde dos nossos bebês, né? E o aleitamento materno é algo de extrema importância e absolutamente com baixa possibilidade de substituição em relação à segurança dos nossos bebês, né? Portanto, doutora Rociclei, o que a senhora tem feito em relação a esse tema, em relação ao comando do departamento nessas últimas semanas da gestão, tem sido algo bastante digno de nota. Eu também cumprimento o doutor Leandro, também cumprimento a doutora Racine, a doutora Dolores, por estarem conosco aqui na difusão do conhecimento em relação a esse tema. Como disse a doutora Rociclei, dia 30 de agosto, né? Nós estamos aqui com uma formalidade no encerramento do Agosto Dourado, este mês que representa para todo o planeta o estímulo ao aleitamento materno, aquilo que havia se perdido, né, em meados do século passado, e que agora está em franca recuperação, em franca compreensão dos pediatras brasileiros, em franca compreensão das mamães que vão ter os seus filhos e que sabem cada vez mais e com cada vez mais propriedade e solidez da importância do aleitamento materno. O Agosto Dourado, do ponto de vista formal, em termos comemorativos, se encerra hoje com essa live, mas essa cor dourada, que significa a cor do sol, dos raios de sol, certamente se irradiarão, não é, Rociclei? Por todos os meses do ano, por todos os 26 estados da federação e mais o Distrito Federal, para todos os pediatras e todas as mamães que amamentam, como o nosso estímulo
a nossa promoção. O pediatra e a Sociedade Brasileira de Pediatria promovem ininterruptamente o aleitamento materno. Aleitamento materno, assim como a vacinação, a estimulação precoce dos bebês, os cuidados com os adolescentes, o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes, com cláusulas pétreas da pediatria. Os pediatras nunca se distanciam nem se distanciarão de temas de elevada importância, absolutamente elevada, como é a amamentação, como é o aleitamento materno. Por isso que uma live desta envergadura, com 4 palestrantes desta natureza, é a live que encerra esta nossa comemoração. Obrigado a todos vocês que vão aqui estar nos ensinando um pouco mais sobre este tema, e obrigado a todos que nos estão acompanhando. A palavra é sua, doutora Rosicley. Um grande abraço. Obrigada, doutor Clóvis. É um mês assim de muito investimento em informação, e a gente não tem a menor dúvida que é um momento bem especial nós estarmos juntos, ainda de forma virtual, mas com o nosso coração batendo junto. Que esse momento seja assim o começo de uma série de conquistas ainda dentro do incentivo à amamentação. E quando nós contamos com o apoio de toda a diretoria da Sociedade Brasileira de Pediatria, quando nós percebemos que todo mundo se junta por um bem maior, que é o estímulo à amamentação, nós não temos a menor dúvida que a gente se sente mais aconchegado, mais tranquilo, e de continuar seguindo, porque a gente sabe que essas barreiras vão acontecer, muitas coisas podem interferir no sucesso da amamentação, mas com certeza com a ciência a gente consegue chegar mais longe. Muito obrigado, e agora a gente vai dar início à nossa discussão sobre como promover o aleitamento materno. Nós vamos ter algumas apresentações bem interessantes, em que vocês podem assistir e começar a enviar as perguntas para a gente. A todos vocês que estão na nossa live, todos os pediatras, sejam muito bem-vindos. Saibam que a Sociedade Brasileira de Pediatria tem investido muito na promoção do aleitamento materno, para que realmente seja uma política de saúde pública. Nós vamos ter hoje conosco alguns membros do Departamento Científico de Aleitamento Materno, dessa gestão que iniciou agora no Agosto Dourado. Inicialmente, nós vamos ter o doutor Leandro Meirelles Nunes, que é pediatra e neonatologista e professor adjunto de pediatria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenador da Unidade de Alojamento Conjunto do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e é membro do Departamento Científico de Aleitamento Materno. O doutor Leandro vai falar conosco sobre a amamentação na sala de parto e o acompanhamento em alojamento conjunto. Em seguida, nós vamos ter a doutora Dolores Fernandes, que é do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Baiana de Pediatria, que ela vai nos falar sobre como o pediatra pode apoiar o aleitamento materno. E a gente não tem a menor dúvida que existem muitas oportunidades de demonstrar como que o pediatra se envolve. É uma cláusula pétrea, como já dizia o doutor Clóvis. Então, a gente não tem como dizer que a gente não vai apoiar, a gente só precisa se basear nas evidências. Em seguida, nós vamos ter a doutora Racine Sampaio, que é do Espírito Santo. Ela também é pediatra e neonatologista, é professora titular do curso de Medicina da Universidade de Vila Velha, e ela é presidente do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Espírito Sancense de Pediatria.
todos eles são membros do Departamento Científico de Aleitamento Materno. A doutora Raciri vai falar sobre o apoio à mãe trabalhadora, como que o pediatra pode atuar. Então, agora eu queria chamar o doutor Leandro Meirelles Nunes, que veio lá do frio do Rio Grande do Sul falar aqui com a gente, né, nesse nosso país de grande diversidade. Aqui em Manaus está bem calor. Doutor Leandro, seja bem-vindo e o senhor pode começar a sua apresentação. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite aos colegas pediatras que estão conosco. É um prazer enorme fazer parte do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria, que vem fazendo um trabalho hercúleo na promoção, proteção e apoio à amamentação. Como a doutora Rosiclei já falou, nós iniciamos o nosso trabalho do Departamento Científico da Nova Gestão em meio ao Agosto Dourado, e todos nós do departamento estamos muito contentes com o resultado, com o apoio que a Sociedade Brasileira de Pediatria tem feito a esse tema tão importante e certamente nos deixa ainda mais estimulados para continuar o trabalho por todo o ano. Então, eu vou falar por alguns minutos para vocês sobre amamentação na sala de parto e acompanhamento no alojamento conjunto. E o objetivo nessa minha curta fala é instigar e fazer vocês pensarem um pouco alguns aspectos que a gente pode aprofundá-los mais detalhadamente através das perguntas pelo chat. Então, primeiramente, eu queria fazer uma declaração de conflito de interesse, que eu não recebo qualquer forma de pagamento ou auxílio financeiro, bem como não tenho qualquer relação com a indústria farmacêutica. Então, a gente queria falar um pouquinho para vocês sobre as vantagens do contato pele a pele na sala de parto. A gente sabe que a amamentação, o processo todo, ele é fundamental que seja iniciado já no momento do nascimento. A gente sabe, através dos estudos científicos, e aqui eu coloquei alguns para vocês, mais recentes, que mostram alguns dos benefícios do contato pele a pele do bebê com a mãe na sala de parto. Dentre eles, acalmar a mãe e o recém-nascido. O recém-nascido, ele consegue estabilizar mais facilmente a sua temperatura corporal, bem como ele vai facilitar sua adaptação metabólica e, inclusive, o nível glicêmico. Hoje em dia, a gente já tem um conhecimento amplo do que acontece na questão da glicemia, e a gente sabe que quando existe o cordão umbilical, ele é cortado, existe uma cessação de fluxo, então, de glicose da mãe para o recém-nascido. Então, hoje a gente tem o conceito de hipoglicemia transitória. A gente sabe que a glicemia pode reduzir um pouco na primeira hora de vida, e depois disso entra em ação alguns hormônios, como o glucagon, o cortisol, que são hormônios que são liberados pelo próprio estresse do parto. Então, sem sombra de dúvida, o contato pele a pele, né, vai facilitar com que esse nível glicêmico possa mais facilmente se normalizar, inclusive com o estímulo da amamentação, que a gente sabe que apenas pequenas gotas ou mls de leite materno já vão ser importantes na elevação dessa glicemia. Também o contato pele a pele, ele reduz o choro do recém-nascido, reduzindo o estresse e o gasto de energia. Além disso, hoje em dia, em medicina como um todo, não apenas em pediatria, nós temos falado bastante da questão da microbiota. Hoje existem vários estudos em andamento relacionando a importância da microbiota com vários desfechos na área da saúde. Entre eles, cólicas do lactente, alergia à proteína do leite de vaca, doenças alérgicas e até mesmo na doença do Alzheimer no adulto. E a gente sabe que o fato do bebê ficar em contato pele a pele com a mãe, ele vai possibilitar uma colonização intestinal do neonato com bactérias maternas saprófitas, como eu vou falar um pouquinho mais adiante para vocês. Além disso, esse contato permite que o recém-nascido encontre a mama e pegue e descubra a mama sozinho. Dessa forma, vai facilitar a amamentação e contribuir para o estreitamento de laços afetivos com a mãe. Então, o que a gente sabe é que o bebê, nos primeiros meses, ele tem uma visão ainda não desenvolvida. Contudo, o olfato e a audição são muito apurados. Então, sem sombra de dúvida, né, um nenê que fica no contato pele a pele, que sente o cheiro da mãe, que escuta a voz da sua mãe, que ele já estava acostumado a ouvi-la na gestação, bem como a do pai também, vai fazer com que esse bebê tenha mais facilidade, né, de ser amamentado. Essa aqui é uma figura interessante de um estudo de 2015 que foi publicado, tá, no Cell Host Microbe, que fala sobre a questão da variabilidade da microbiota. A gente sabe que quanto mais variada a microbiota saprófita, maior proteção a gente vai ter
na questão contra infecções intestinais. E a gente sabe que o recém-nascido que nasce de parto vaginal e que é amamentado, ele tem uma microbiota muito mais variada. Hoje em dia isso é tão importante na medicina que nós temos falado da questão do eixo, né, intestino, pulmão e cérebro. Então, a gente pode considerar que algumas medidas são fundamentais para uma boa prática de atendimento pediátrico na sala de parto. Dentre elas, o contato pele a pele precoce, o clampeamento oportuno do cordão umbilical e a amamentação na primeira hora de vida, que é a chamada golden hour, né? Então, é muito importante que, além do contato pele a pele, que seja permitido que esse bebê fique em contato com a mãe na primeira hora de vida, porque a gente sabe que o processo da amamentação ele não vai ser instantâneo. Então, o bebê ele vai ter dentro dessa hora vários processos, dentre ele ficar alerta e procurar o seio, que tem que ser respeitados e propiciados. Então, dessa forma, a gente pode postergar alguns cuidados, como exame físico do recém-nascido, medidas antropométricas, alguns cuidados de rotina, como aplicação de credê, vitamina K, podem ficar após essa hora. Claro que eu estou falando, obviamente, de crianças que nasceram vigorosas e que mães estejam bem também. E uma grande dúvida que às vezes paira em alguns serviços, e a gente responde muito essas perguntas pelo nosso departamento científico, é uma dificuldade na cesariana, né? A cesariana é um procedimento cirúrgico. Será que é possível permitir a golden hour na cesariana? Sim, é possível, né? Para isso, a gente pode lançar mão de algumas medidas, como a secagem imediata do recém-nascido e colocá-lo nu sobre o tórax desnudo da mãe, colocar a pulseira de identificação com o nome da mãe, fazer o clampeamento oportuno do cordão umbilical, e aproveitando para dizer para vocês que, sem sombra de dúvida, duas medidas muito econômicas e factíveis para a prevenção da anemia ferropriva, que é um problema de saúde pública em pediatria, é o clampeamento oportuno do cordão umbilical e a prática do aleitamento materno. É importante que o pai ou o acompanhante ajude a mãe a segurar o recém-nascido, se cobre com uma manta seca o recém-nascido e a mãe enquanto os colegas obstetras realizam a sutura da cesariana, e dá para tranquilamente manter o contato da mãe recém-nascido por no mínimo 1 hora e ajudar a amamentação nesse início, inclusive durante o transporte para o alojamento conjunto. É muito importante que toda a equipe multidisciplinar participe desse processo, né, que haja uma temperatura adequada na sala e que todo mundo entenda e acolha a importância dessa prática. E no alojamento conjunto, pessoal? No alojamento conjunto, também existem algumas práticas muito importantes que nós, como médicos pediatras, podemos tomar para incentivar esse aleitamento materno. A gente sabe que, por exemplo, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre que eu trabalho, 95% dos bebês têm alta em aleitamento materno exclusivo. E a gente sabe que, à medida que vai passando os meses, as taxas, então, essas taxas vão diminuindo, por uma série de motivos. Mas nós, como pediatras, é muito importante que algumas práticas sejam consideradas. A primeira delas é que nós temos que compreender a fisiologia e a anatomia da amamentação, né? Então, por exemplo, práticas como prescrição de fórmulas preventivas para prevenir hipoglicemia, ou porque são gemelares, ou porque a mãe não conseguiu amamentar em uma gestação anterior, não tem nenhum embasamento científico, e pelo contrário, podem e vão prejudicar essa amamentação. Dentre os centenas de estudos que se predispuseram a avaliar os determinantes para o desmame precoce, sem sombra de dúvida, a prescrição de fórmula, e principalmente a alta com fórmula, são fatores para esse desmame. É fácil da gente entender isso, porque a amamentação, que é um processo biopsicossocial, ele depende muito da questão emocional e da confiança que a mãe ela vai possuir nisso, né? Então, muitas vezes, a alta, com essa prescrição de complemento, vai fazer com que essa mãe se sinta insegura, principalmente se ela não tem experiências prévias, em manter a amamentação. Lembrando, né, eu até coloquei aqui, em 2017, o Departamento Científico da SBP já publicou um documento que deve ser consultado, que é o uso e abuso de fórmula infantil na maternidade, dizendo, é claro, que nós temos situações médicas em que sim, é aceitável a prescrição de uma fórmula temporariamente, ou até de uma forma mais definitiva. Mas é a grande minoria dos casos. Então, isso, usar de forma precoce não se torna uma prática médica adequada. Hoje em dia, a gente tem evidências robustas atuais, com revisões sistemáticas. Tem um artigo aqui que eu coloquei para vocês a referência do Breastfeed Medicine, agora de 2021, mostrando, né,
de que hoje em dia, uma das que era considerada uma razão médica aceitável para a prescrição de complemento era a hipoglicemia assintomática, né? Então, aquela criança que teria um HGT entre 30 e 40 e não tinha sintomas. Hoje em dia, a gente sabe que a dextrose gel por via oral, ela é uma medida muito factível, eficaz e eficiente para o combate à hipoglicemia sem a necessidade de prescrição de fórmula. É muito importante também que nós consigamos trabalhar em equipe multidisciplinar para auxiliar a mãe no posicionamento e pega, prevenindo traumas mamilares. E nós, pediatras, somos parte importante dessa equipe multidisciplinar e muitas vezes liderando esse processo. Outra coisa, outros 2 pontos que eu acho importante em alojamento conjunto que sejam citados é a questão de que ainda a gente vê binômios mães-bebê dando alta das maternidades, algumas vezes com prescrição de uso de lactagogos, né, para aumentar tanto a secreção de prolactina quanto de ocitocina. Então, é muito importante que a gente saiba que essas medicações elas são adjuvantes, elas têm indicações precisas, né, e, obviamente, como eu disse lá no primeiro item, a gente tem que compreender a fisiologia da amamentação. A gente sabe que enquanto a mulher está com a placenta dentro dela, os hormônios placentários eles inibem a produção da prolactina, de modo que o início realmente da lactogênese ele vai começar propriamente dito depois da dequitação da placenta. Então, e a gente sabe que a pojadura, a descida do leite, vai ter seu pico entre o 3º e o 5º dia. Então, com 48 horas, que é a grande realidade no Brasil das altas do alojamento conjunto, não há necessidade nenhuma de prescrição de nenhum tipo de medicação, e sim, o que nós temos que estimular é realmente a sucção do bebê nesse mamilo. E também, por último, eu gostaria de falar também que existe ainda uma grande questão que acomete quem trabalha em alojamento conjunto, que é, às vezes, a prescrição de algum fármaco. Alguma mãe, principalmente eu que trabalho numa maternidade de alto risco, nós temos muitas mães com diferentes patologias complexas e que usam diferentes tipos de medicação. Hoje em dia, nós temos guidelines com estudos confiáveis, conhecendo, né, a farmacocinética, a farmacodinâmica e a compatibilidade dos diferentes medicamentos com a amamentação. A Sociedade Brasileira de Pediatria também já publicou em 2017 um documento que deve ser acessado, né, está disponível, para que o médico possa consultá-los. Já fica de antemão dito que são muito poucos os medicamentos que contraindiquem formalmente o aleitamento materno. A maior parte deles são compatíveis ou tem um uso criterioso, que é um uso possível apenas com algumas observações. Fico à disposição para perguntas no chat para que possamos debater mais profundamente esses assuntos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Leandro, pela excelente explanação. Quanto que é importante a gente começar a trabalhar a amamentação desde a gravidez, com a consulta pré-natal, e já colocando a importância desse contato pele a pele na sala de parto, que a gente não deve interferir. Uma das coisas que antes era uma rotina de levar o bebê para pesar, medir, o bebê vai fazer medicamentos, tudo isso pode esperar depois da primeira hora de vida, né? São procedimentos que são bem plausíveis de aguardar, ou seja, não tem essa urgência toda, e a gente deve sim deixar, e hoje uma das coisas que mais a gente tem com demonstração científica é que isso vai influenciar no aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida, e melhorar a alta hospitalar segura, de que a mãe não vai precisar de usar nenhum suplemento. Bom, pessoal, pode ir mandando as perguntas no chat, a gente já recebeu algumas perguntas. Agora, eu queria apresentar a vocês a doutora Dolores Fernandes, que vai nos brindar, né, com uma palestra sobre como o pediatra pode apoiar o aleitamento materno. Doutora Dolores, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite, caros colegas. A gente sabe que a importância do pediatra na condução do aleitamento materno é extremamente importante, né? E vai conseguir colocar a apresentação?
senhora consegue compartilhar? Com essa... Eu Só enviei lá para... Compartilhando a tela. Que eu não estou conseguindo aqui. Adriana, Adriana, eu acho que não recebeu a sua apresentação, mas a senhora pode apresentar no seu computador. sim. Eu só estou querendo anexar aqui. Vamos ver se eu consigo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Costurado. Como que eu vejo aqui agora? Eu acho que se tiver muito difícil, a gente pode pedir para a doutora Hassiri começar a apresentação dela e a gente volta, porque todo esse apoio do pediatra, eu acho que influencia em tudo. Então, doutora Hassiri, seja bem-vinda. Vamos falar um pouco sobre o apoio à mãe trabalhadora. Lembrando que tudo isso é apoio à amamentação, né? Boa noite a todos. É um orgulho muito grande estar aqui com vocês, participando aqui dessa nossa live de encerramento. E muito obrigada pelo convite. A gente vai começar a conversar um pouco sobre a parte da mãe trabalhadora. A mãe trabalhadora que amamenta. Então, pessoal, o que a gente pode falar sobre uma mãe trabalhadora que amamenta? Né? Os nossos objetivos na nossa conversa de hoje são evidenciar motivos do desmame precoce, né? Por que ela para de amamentar tão cedo? Esse é uma coisa que ela reclama muito, né? Muitas mães, até no alojamento conjunto, já expressam o desejo de interromper a amamentação devido ao fato de trabalharem fora. Existe legislação que protege essa nutriz. A gente vai sugerir algumas mudanças de paradigma na alimentação dos lactentes, indicar tempos e formas de armazenamento de leite humano, para que esse leite possa ser armazenado de forma a continuar sendo oferecida aos lactentes. A gente vai sugerir modelos viáveis de oferecimento do leite materno a lactentes, porque a gente percebe que várias pessoas só conhecem um jeito de apresentar de oferecer esse leite para os bebês, e enfatizar a importância dos bancos de leite. Bom, mais de 820 mil vidas poderiam ser salvas todos os anos se a gente pudesse ampliar a amamentação nos países, principalmente em países de baixa e média renda. E um dos fatores que mais leva à não promoção do aleitamento materno nesses países é a grande importância e a introdução das mulheres nessa faixa etária de nutrizes, delas estarem envolvidas com o trabalho extradoméstico. Bom, o que a gente pode pensar? A mãe pode estar cansada, a mãe pode estar sendo oferecido para ela a grande comodidade das chupetas e das mamadeiras, a posição das avós e a todo o que a avó representa enquanto grande mentora dessa mulher que é mãe, né? Internação da criança, internação da mãe, né? Alguns problemas que podem acontecer durante a amamentação, como as mastites, os traumas mamilares, conforme o próprio doutor Leandro falava, né? Da grande importância dos traumas mamilares. E o nosso trabalho extradoméstico, que a gente quer
né, a viver, e que a criança, nesse momento, pode atrapalhar o nosso desenvolvimento e o tempo que essa mulher fica fora do mercado de trabalho, às vezes ela não pode ficar tanto tempo fora. Falando da legislação, a gente sabe hoje que a gestante não pode ser demitida, e, inclusive, até o bebê dela completar 6 meses, ela não pode ser demitida. Existe uma legislação nacional de que empresas que possuem mais de 20 mulheres em idade fértil, elas têm que ter creche ou berçário próximo ao local de trabalho, ou fornecer auxílio creche, que a grande maioria das empresas gosta muito mais de fazer auxílio creche do que de colocar uma creche próxima. Ela pode contar com pausas para amamentar, então ela tem direito a 30 minutos em cada período de trabalho, ou ela pode chegar 1 hora mais tarde, ou sair 1 hora mais cedo do seu trabalho, nesse período de amamentação exclusiva até o 6º mês, além da licença de 120 dias, que toda funcionária que é regida pelo sistema CLT, ela tem direito a 120 dias de licença maternidade, enquanto que as nossas outras, as que são funcionárias concursadas ou estatutárias, elas têm direito a 180 dias de licença maternidade. Mas de 120 a gente tem nas seletistas. A gente tem algumas sugestões aqui que a gente pode oferecer para as mulheres que são trabalhadoras. Primeiro, a gente pode pedir que alguém leve a criança até o trabalho ou escola para amamentar. A gente fala trabalho ou escola porque a gente tem muitas adolescentes e muitas jovens que têm os seus filhos enquanto estão estudando. Então, elas também têm o direito aos 120 dias de licença, mas elas podem pedir para alguém levar a criança lá para elas amamentarem. Tentar pedir licença o mais próximo possível do parto. A gente literalmente conversa com as mães para elas empurrarem com a barriga, realmente até que elas possam entrar de licença o mais próximo possível do parto, porque até 1 semana que ela consiga ficar a mais com seu bebê depois de nascido, é muito mais importante para ela enquanto lactante do que ficar um pouco mais em casa para descansar no final da gravidez, que a gente sabe que é mais difícil. Tentar juntar o mês de férias após a licença. Então, já que ela tem 120 dias, ela tem mais 30 dias de férias, então 120 já vira 150. 150 já é um bebê de 5 meses. Um bebê de 5 meses está muito mais ativo, brincando muito mais do que um bebê de 4. Tentar flexibilidade de horário. Então, tentar ver se na empresa pode se organizar uma flexibilidade de horário para que ela possa estar mais acessível para esse bebê. E, principalmente, conversar aqui com o patrão e colegas da importância do aleitamento materno. Com isso, ela vai ficar mais feliz, o neném dela vai adoecer menos, ela vai faltar menos vezes ao trabalho, vai desenvolver um sentimento de gratidão muito grande por aquela empresa que a ajudou naquele momento, e é uma forma que fideliza muito a empresa. Eu tenho, dentre os meus alguns anos aqui de trabalho com aleitamento, a gente teve uma mãe que teve um bebezinho de 930 gramas, e ela participou do método canguru, e chegou o momento dela voltar para o trabalho, e a empresa não queria dar um mês de férias para ela. Então, ela foi e levou o bebê. Ela levou o bebê lá na empresa, era uma empresa de costura, era uma empresa de uma confecção, e ela chegou com o bebê lá e mostrando o bebê para a chefe, para gerente, a gerente abraçou com ela e falou bem assim, tudo bem, eu te concedo suas férias, você fica mais um mês com o seu bebê, e ela pôde amamentar o bebê durante mais tempo, foi um bebê que deu muito prazer para ela, foi muito saudável, e ela me agradeceu muito por eu ter dado essas ideias para que ela pudesse amamentar mais tempo o bebê dela. Bom, na alimentação de lactentes a gente tem várias alternativas, né? A primeira alternativa de todas é a gente conseguir amamentar o peito exclusivo até o 6º mês. Mas muitas vezes, por conta do mundo do trabalho, a gente não consegue isso tudo. E muitas caem na tentação de oferecer o leite, né? E de oferecer uma mamadeira para o bebê e uma chupetinha para que ele acalme. A nossa alternativa é que
todo o leite que seja oferecido para o bebê não seja oferecido nem com mamadeira, né, que possa ser oferecido para o bebê no copinho, ou que, em último caso, possa ser introduzido a alimentação para esse bebê. A Sociedade Europeia de Pediatria coloca que a partir de 16 semanas de idade corrigida, a criança já... Aquela criança que consegue sentar, controlar bem o pescocinho, sentar com apoio, a gente pode tentar a introdução de alimento sólido para ela. Então, o nosso grande objetivo é que o bebê possa ser amamentado com leite da mãe exclusivamente até o 6º mês. Mas se em todo caso não for possível, tanto a Sociedade Europeia, quanto a Americana, quanto a Sociedade Brasileira de Pediatria recomendam, e o Ministério da Saúde também, que a alimentação complementar oportuna possa ser introduzida para esse bebê, em vez de você introduzir fórmula. E como é que a gente vai fazer para juntar esse leite, coletar esse leite e armazenar? Primeiro a gente vai ter que pegar, né, esse leite, vai ser colocado num frasco de vidro com tampa de plástico, que possa ser higienizado, esterilizado em casa. E como que a gente vai fazer essa limpeza desse frasco? A gente vai tirar tudo que puder, né, de papel, coisa de papel que esteja junto com o frasco, e a gente vai ferver durante 15 minutos, depois que sobe as bolinhas, tanto o frasco quanto a tampa, e colocar isso para secar de boca para baixo, em cima de um pano limpo. Aí, para coletar o leite, a gente vai pedir para que a mãe coloque uma touca para prender o cabelo, uma máscara. Hoje é fácil achar máscara, né? Depois da pandemia é fácil, todo mundo conhece máscara, mas antigamente a gente falava que podia ser até uma fraldinha de boca do neném, que pudesse cobrir o nariz e a boca da mãe. Ela lava as mãos e vai, depois de uma massagem no peito, ela vai e faz a expressão do leite dentro desse frasco, de preferência direto no frasco, para poder não passar por bomba nenhuma. Depois ela guarda esse leite, etiqueta, coloca o nome dela, coloca a data. Se ela está guardando só na geladeira dela, não precisa colocar o nome, só a data. E esse leite pode ficar congelado por até 15 dias, em geladeira até 12 horas, e em freezer, ou naquele freezer da porta da geladeira, até 15 dias. Depois, como é que a gente vai aquecer? A gente vai aquecer em banho-maria. Como é que nós vamos fazer? Vamos pegar a água, colocar no fogão, deixar essa água ferver, desligar o fogo e aí colocar o leite congelado lá dentro para que possa ser aquecido de forma bem devagarzinha. E depois poder ser oferecido pelo pai, pela avó, por alguém, no copinho para o bebê. E a gente tem toda a técnica de oferecer com copinho, que a gente pode conversar depois sobre isso, se alguém quiser perguntar, né? E jamais, de forma alguma, nem que seja o bico mais lindo do mundo, a gente oferecer esse leite na mamadeira. Depois de todo esse trabalho para a gente pegar leite do peito, para colocar na mamadeira, aí a gente gasta o trabalho todinho que a gente teve. Os bancos de leite humano, muito do contrário da ideia de banco, ele não é feito para oferecer leite para quem não tem. O banco de leite, ele tem como ação primordial fortalecimento, apoio e a transmissão de conhecimento sobre a amamentação. Então, ele é aquele polo de difusão de conhecimento sobre aleitamento materno. Ele protagoniza muitas ações de difusão de conhecimento e de educação. Muitas ações educativas começam nos bancos de leite. E o banco de leite tem também a função de coletar, de pasteurizar e de distribuir leite para as crianças que estão internadas em UTI neonatal. Então, o objetivo do banco de leite é que aquele neném que esteja internado na UTI receba um leite de qualidade. Como às vezes a mãe dele não tem condição, por questões de saúde, por questão de o próprio estresse de ter um bebê internado, às vezes a mãe não consegue produzir leite suficiente para o seu bebê. Então, a gente oferece esse leite do banco de leite para esses bebês que estão, né, nesse grau de necessidade. Esse é o objetivo do nosso banco de leite. A nossa rede de banco de leite humano, ela é reconhecida internacionalmente. A gente tem aqui a foto do professor João Aprígio, que é o grande criador
da rede de banco de leite humano do Brasil e que difunde a nossa tecnologia, que é diferente da tecnologia europeia, é uma tecnologia brasileira e que ela garante que em qualquer lugar do Brasil onde haja um banco de leite que seja ligado à rede BLH, a mesma qualidade, o nosso controle de qualidade, ele é tomado com todo o leite, todo o nosso leite é um leite garantido de qualidade. O Ministério da Saúde, há muitos anos, há alguns anos, né, desde 2015, é que a gente já conta com essa cartilha, é a cartilha para a mulher trabalhadora que amamenta. Muito desse material que a gente conversou aqui, a gente tirou de lá. E essa ação da mulher trabalhadora que amamenta possui 3 eixos estratégicos. O primeiro é a extensão da licença maternidade para 180 dias. Então, o governo paga, a empresa, né, paga 120 dias pelo INSS, e depois a empresa assume esses 60 dias a mais de licença. E esse valor que a empresa vai pagar para essa funcionária é descontado dos impostos que essa empresa paga para o INSS. E também implantação de creche no local de trabalho, não somente auxílio creche, mas uma creche no local de trabalho para que a mulher possa se deslocar do seu trabalho e ir lá continuar amamentando seu filho, e criação de salas de apoio à amamentação na empresa, que na sala de amamentação é uma coisa bem simples, a gente precisa que tenha uma cadeira, uma pia onde a mãe possa lavar a mão, um freezer, não pode ser frigobar, tem que ser um freezer, onde ela possa guardar ali o leite que ela tira durante o tempo que ela está trabalhando, para que ela possa levar esse leite para casa e alimentar o bebê no dia seguinte, quando ela voltar para o trabalho. E a empresa, depois que consegue abrir essa sala, ela ganha uma placa e pode ser utilizado como uma divulgação, né, da empresa, de ser uma empresa amiga da amamentação. Eu queria agradecer a vocês, agradecer por todo esse tempo que a gente passou aqui junto, deixar meu contato à disposição e estou aguardando as perguntas de vocês. Muito obrigada. Obrigada, doutora Racili. Como é bom nós vermos o quanto que o Brasil tem investido nesse apoio à mulher trabalhadora ou à mulher que estuda, que a gente ainda tem uma prevalência de gravidez na adolescência acima do que é preconizado pela OMS como aceitável, e a gente não tem a menor dúvida que essas salas de apoio vão ajudar muito aquelas meninas, adolescentes que precisam também amamentar, as próprias estudantes universitárias e a mulher que volta ao trabalho. É extremamente importante que todos os pediatras conheçam a legislação, que todos os pediatras saibam como estimular essa mulher que volta a estudar ou a trabalhar a continuar amamentando. Eu acho que agora a gente pode ouvir a doutora Dolores nos brindar com a palestra sobre como o pediatra pode apoiar a amamentação. E eu vou compartilhar a apresentação dela. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Acho que é aqui mesmo. Pera lá. Deixa eu só colocar, porque agora sou eu. Agora é comigo. Será que está indo? Acho que não. Vamos ver aqui. Foi aí para vocês? Não. Não? Aí. Sim, agora foi. Agora. Então, pronto. Agora, posso passar aqui, então. Maravilhosas as apresentações do Leandro e da Racili, mostram o quanto o pediatra está envolvido, né, e a sintonia ela é tão grande que eu fiquei pensando assim, de pensar algumas coisas que têm sido fundamentais para que o pediatra sempre esteja atento, né? Então, conhecer o manejo da lactação no hospital, ou no ambulatório, ou no seu consultório, é extremamente importante. E tem
cursos para isso. Tem cursos da Sociedade Brasileira de Pediatria que oferecem essa oportunidade de saber manejar a lactação. Às vezes as pessoas pensam que colocar um bebê no peito, a criança vai mamar, vai dar tudo certo, mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. E hoje, a Sociedade Brasileira de Pediatria defende a participação do pediatra na consulta do pré-natal. Então, eu acho que isso é uma coisa extremamente importante. E nessa consulta do pré-natal, o pediatra tem um papel fundamental, além de falar sobre todos os cuidados que devem ser dados para esse bebê, para que a mãe ela esteja segura ao lidar quando chega esse bebê. Certamente o aleitamento materno vai tomar muitas horas de conversa a partir da 32ª semana de gestação, que é a recomendação para se fazer essa consulta. E isso vai dar uma segurança à díade mãe e bebê, e eu digo não só a díade, mas a família, né? Porque aleitamento materno, a gente não fala só de mãe e bebê, né? A mãe está inserida no contexto, e aí a gente viu a Ciri colocar a questão da mulher trabalhadora, o quanto ela precisa de conhecer os seus direitos, de quanto os pediatras precisam conhecer sobre os direitos do aleitamento, né? Porque tem momentos que a gente tem que mandar cartinhas para os empregadores e dizer, olha, é importante a mãe dar o leite para o seu bebê, porque isso vai melhorar a saúde dela como funcionária da empresa, ela vai ficar menos preocupada. Então, vocês vejam que é uma pleiade de temas, de assuntos que o pediatra tem que se capacitar verdadeiramente para ver esta questão do aleitamento, né? E, além de tudo isso, de conhecer leis, né, de participar da consulta do pré-natal para apoiar a amamentação, conhecer a norma brasileira de comercialização de produtos para lactentes e crianças de primeira infância, bico, chupetas e mamadeira, que é a famosa NBCAL, que ela começou como uma norma e hoje ela é uma lei. Então, como ao cidadão não é permitido desconhecer a lei, é importante que ele aprofunde os seus conhecimentos em relação a essa norma que a gente chama de NBCAL. E uma outra coisa que os pediatras devem desenvolver as habilidades como profissional de saúde, em especial o pediatra que lida com este ser no início da vida, que é a habilidade de se comunicar. São as habilidades de comunicação em que é extremamente importante saber dizer a uma mãe, no momento certo e oportuno, as informações sobre a amamentação. Muitas vezes as pessoas pensam que é fácil isso, mas a comunicação é uma das habilidades, às vezes, mais difíceis do ser humano exercer. Quantas coisas em relação à comunicação nós temos problemas, temos ruídos da comunicação. Então, é preciso aprender a ouvir esta mulher, esta mãe, esta família, porque nós sabemos que às vezes vão ao consultório e vão à emergência, não é só a mãe que vai, é a tia, é o pai, é a vizinha. Então, nós temos que desenvolver esta habilidade de dizer as coisas certas no momento certo. Às vezes, a gente quer orientar em relação à amamentação, mas naquele momento ela está parindo, ela está na sala de parto, né, e ela não quer saber de outra coisa que não
a questão da dor dela. Então, naquele momento, ela às vezes não precisa se fale do aleitamento, mas sim sedar a dor. Pode passar. Pode passar o próximo slide. Então, você lendo, olha, você colocou muito a amamentação na sala de parto. E aí, eu digo que as razões para a retirada do contato pele a pele têm uma importância fundamental a participação do pediatra nisso. Então, nós falamos da Golden Hour, nós falamos que é importante estar fazendo o aleitamento, tanto na cesariana como no parto natural, mas vejam esse trabalho, que faz um estudo sobre a questão do contato pele a pele. Né? Então, aqui é uma avaliação desse número de puérperas, que varia da idade aí de jovem, adolescente, né? Até a mãe jovem, né? O início do contato, ele foi imediato, mas foi um imediato de 4 minutos, precisou talvez de alguma intervenção, foi um imediato de 3 minutos, foi de 10 minutos, quer dizer, esse imediato, às vezes, varia, né? E deve ser imediato mesmo, tá? E o tempo de contato pele a pele, o que é que diz a norma para a iniciativa Hospital Amigo da Criança, mas eu creio que não só na iniciativa Hospital Amigo da Criança, eu acho que todos os hospitais deveriam adotar essa prática, porque ela é extremamente importante, porque isso vai fazer a diferença no início de uma pojadura precoce, né? Então, aqui os motivos para o término do contato. Então, a mãe está pronta para ir à sala de recuperação. A mãe pediu que o RN fosse retirado, e a gente deve ouvir esta mulher, sem dúvida. O pediatra retirou para examinar. O exame ele pode ser realizado nesse mesmo contato pele a pele. Esse bebê pode ser escutado, esse bebê pode usar a medicação da vitamina K, ele pode fazer o uso do colírio. Existem algumas recomendações, às vezes, para não fazer nesse primeiro momento, mas ele pode ser realizado nesse momento, e certamente ele vai sentir menos dor em relação ao incômodo do colírio, à injeção da vitamina K, se ele estiver no contato pele a pele. Então, a enfermagem retirou para os primeiros cuidados. E aqui tem um vídeo interessante no Global Health, que fala do parto natural e a importância do parto natural e de enxugar esse bebê. Mas ele fala de uma coisa que eu aprendi agora, que a gente não deve enxugar as mãos desse bebê. Esse bebê, esse cheiro da mão que ele coloca na sua boca, mostrando que ele está apto a sugar o peito da mãe, ele tem um cheiro, esse líquido amniótico, ele tem, o seio materno, naquele momento, ele exala mais ou menos um cheiro semelhante, um odor semelhante, e isso faz com que esse bebê caminhe até o seio materno, né? Pode passar? Não passou. Não? Não? Aí. Uma outra questão, volta um pouquinho, volta um slide. Então, uma coisa, aí está ótimo. Uma coisa que eu queria comentar com vocês é a questão da analgesia intraparto, que se deve conversar com o anestesista sobre a dose da analgesia epidural ou qualquer uma outra medicação
que seja necessário em opioides, a questão da ocitocina exógena, né? E a ergometrina têm sido associados a um retardo do início do aleitamento. Então, no momento que nós estamos na enfermaria, no alojamento conjunto, como o Leandro bem falou, é necessário a gente estar atento às situações que podem estar retardando essa amamentação, e aí os profissionais vão dizer, mas não tem colostro. No início não vai ter mesmo colostro, né? Ele vai chegando aos poucos e não precisa de grandes quantidades. O estômago do bebê, ele é pequenino. Então, a gente deve informar isso à família, né? Então, é nossa obrigação e ela ter segurança de que isso é uma verdade. O pediatra é este ser especial que lida com o recém-nascido de uma maneira muito linda e que dá segurança para essa mãe. Então, o contato pele a pele desse bebê, né, no momento desse contato, se vai fazer qualquer procedimento, fazer realmente na mãe. A questão do alojamento conjunto, que você falou, a quantidade de horas e de sono, né, essa mãe vai ficar muito melhor descansada e relaxada para ter um sono repousante, se tiver no alojamento conjunto 24 horas. Então, é necessário ela conversar isso na consulta do pré-natal com essa mãe, para que ela fique segura em relação a isso. E a gente sabe que tem muitas mulheres que têm privação de sono e vão ter problemas realmente em relação à amamentação, né? A questão dos suplementos, da glicose, né? Então, hoje isso já se sabe que podem contribuir, inclusive, para o aumento da bilirrubina, né? Hiperbilirrubinemia, pode passar. Pode passar? Isso. Passou. Então, eu queria falar sobre esta mulher, que é uma cientista, e aí aprendi com você, Rosiclei, a descobrir esta mulher. É Anne-Marie Widström, ela é sueca, né? E observou, e a gente fica muito preocupado em dizer tudo baseado na ciência, né? Então, observou, descreveu, estudou e validou o que é chamado a sequência inata do mamífero humano no nascimento, né? E os chamados 9 estágios do comportamento instintivo do recém-nascido. Nós falamos que o aleitamento materno ele não é uma coisa só instintiva. Este momento instintivo é este momento em que nasce esse bebê, né? E que ele vai estar aflorado todos os seus instintos desse recém-nascido e vai aprender a se autorregular em nascer e encontrar o seio para amamentar na primeira vez. Então, sabemos que todos os mamíferos têm a sua própria sequência inata do nascimento, levando à sobrevivência e à autorregulação. Então, ela descreveu isso em 1993. Inclusive, tem um vídeo, né, chamado Breastfeeding Baby's Choice, e ela deixou isso para a gente, porque ela faleceu aos 85 anos em 2021. Foi uma grande perda para a neonatologia, para a infância, porque ela tem trabalhos belíssimos. Eu fiquei apaixonada, Rosiclei, quando você me apresentou esta mulher. E pode passar? Passou? Pode passar? Então, esta é a sequência e por que a gente diz que é a Golden Hour. E a gente sabe, inclusive, que o aleitamento... por que se chama ouro? Eu disse, mas por que é ouro? É um metal.
Mas o ouro, durante muito tempo, ele foi tratamento de muitas patologias, né? O ouro, ele é ouro porque, inclusive, eu estava lendo, os tratamentos de ouro, eles têm uma ação no humor, né? E essa sequência aqui é o primeiro estágio do choro do parto. O segundo estágio, esse bebê ele relaxa. No terceiro estágio, ou seja, 3 minutos depois que ele relaxa, ele vai despertar e tem o estágio 4, que ele fica mais ativo, e aí, pode passar, ele vai, então, fazer esse descanso no estágio 5, no estágio 6. O rastejamento, ele leva em torno de 35 minutos após o nascimento. No estágio 7, ele se familiariza, e isso leva mais ou menos 45 minutos após o nascimento. Pode passar? No estágio 8, é que ele vai sugar, e isso é na primeira hora. Então, é importante e é científico o porquê que a gente diz que tem que ser 1 hora. Então, temos que ter paciência, né? E depois dessa 1 hora, em torno de 1h30, vem o sono reparador, tanto do bebê como da mãe, né? Porque desenvolver um trabalho de parto não é fácil. Pode passar? Acho que passou. Não. Não? E aqui um pouco da fala das mães sobre o contato pele a pele. Uma diz, fiquei bem feliz, mas fiquei pensando se era bem isso mesmo que eu queria. Naquela hora, não fiquei em dúvida nem nada, mas na hora eu levei um choque, sabe? Mas foi o primeiro mês. Depois fiquei bem feliz. Nossa, outra, né? Desespero, né? No começo, até o 4º mês, eu não aceitava, mas depois comecei a aceitar o aleitamento. Fiz umas 5 consultas e ele, o médico, falou que se eu fosse parto normal, ia colocar o bebê em cima de mim para ele sentir a minha pele. E a outra que diz que fez o pré-natal, mas não falaram, não. Eu fiquei sabendo por pessoas que já tinham ganho um bebê aqui. Mãe, amigas, parentes, que já tinham falado. Quer dizer, é uma rede que vai falar para esta mulher em relação à amamentação, né? E o pediatra se insere nesse apoio desta rede em relação à amamentação. Pode passar? A norma brasileira, ela tem um monitoramento, né? Que é a norma brasileira. O que é mesmo essa norma? Né? Porque a gente fala, NBCAL, NBCAL. Essa norma e esta lei, ela regula a rotulagem de alimentos de produtos destinados a recém-nascidos e crianças de 3 anos até 3 anos de idade, e que essas propagandas indevidas, o que a gente fala é que as indústrias, elas têm se excedido nas propagandas e elas fazem uma propaganda muito incisiva, né? Muito sedutora, tá? E nós temos que fazer a mesma propaganda sedutora do aleitamento materno. Temos que aprender, né, com isso. Então, ela se tornou a Lei 11.265, que foi em 2006, mas ela só foi regulamentada, ela só foi realmente em 2015, né, para fazer valer isso como uma lei, né? Então,
essas práticas alimentares, né, nos primeiros anos de vida, elas precisam realmente ser regulamentadas. A gente sabe como as indústrias de alimentos, elas são extremamente sedutoras, e a gente sabe que isso nós temos que ter muito cuidado. Pode passar, para não me demorar mais. Passou? Não. Pronto. E esta lei, existe uma rede no Brasil chamada Rede IFAM, que ela monitora essa lei. Né? É aquela história, tem lei que pega e tem lei que não pega. Então, essa entidade internacional, ela tenta, né, fazer com o monitoramento essa lei realmente pegar. Né? Então, evitar realmente que tenha uma prática abusiva de promoção comercial, e a legislação proíbe a promoção comercial de produtos como fórmulas infantis para lactentes, fórmula de nutrientes para recém-nascido de alto risco, mamadeiras, bicos e chupitas. Então, são essas notícias, né? Pode passar? São essas notícias que eu pude pensar, estar dialogando com os nossos colegas e com vocês, e eu acho que é extremamente importante. Obrigada, doutora Dolores. Grandes apresentações com muitos ensinamentos, e com certeza a gente vai conseguir fazer a diferença na vida de tantas famílias. Bom, gente, existem muitas perguntas, devido ao adiantado da hora, nossa live já está bem extrapolada, mas tem uma pergunta aqui que eu acho que o doutor Leandro pode ajudar, perguntando que, às vezes, a gente não sabe se essa mãe tem algum impedimento para amamentar. Então, se naquelas situações em que não tiver o resultado do teste sorológico do HIV, se não tiver um projeto nascer na maternidade, o que a gente faz com esse bebê, se ele vai para o contato pele a pele, se ele é amamentado? Uma pergunta muito pertinente. A gente sabe que nós temos diferentes realidades no nosso país tem dimensões continentais, então a gente sabe que isso é muito variável. Eu mesmo, há muitos anos atrás, me deparei com uma situação assim, numa UTI neonatal que eu trabalhava no interior do Rio Grande do Sul, em que faltou os testes rápidos da maternidade. E aí, o que aconteceu? Uma profissional da enfermagem, como não tem teste rápido, todos os bebês que nascerem nesse final de semana não vão poder mamar no peito, porque nós não temos o resultado do teste rápido. Então, assim, o Ministério da Saúde ele é muito claro, né, de que, e além do que existe também, isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um direito da criança receber o leite da sua mãe. E a gente só pode contraindicar o aleitamento na vigência de uma comprovação de alguma patologia. Então, na verdade, o não ter o teste não justifica a prescrição de qualquer outro tipo de leite enquanto o teste fique pronto, tá? Vocês podem dizer, mas e se essa mãe for HIV positiva? Então, nós temos que pensar uma coisa. A prevenção da transmissão vertical do vírus do HIV, ela depende de um conjunto de ações, que é a mãe receber a terapia antirretroviral já no pré-natal, ela ter uma carga viral indetectável no último trimestre de gravidez, e ela tem que, em alguns casos, receber o antirretroviral intraparto. Então, se essa mulher não recebeu nenhuma dessas etapas até agora, né, a gente sabe que isso pode ser uma causa importante de transmissão vertical. Então, assim, novamente, a gente só tem condições de proibir naquele momento, contraindicar o aleitamento materno na vigência de um teste rápido positivo. A dúvida não é uma justificativa aceitável. Ótimo. Perfeito. E isso aí está conforme as nossas orientações no guia de doenças e aleitamento materno. Tem uma outra pergunta aqui, que é para a doutora Hassiri,
sobre as dificuldades que tem, que é muito bonita a lei, né? Como que o pediatra pode fazer uma solicitação de extensão de licença maternidade e como que ocorre a implantação das salas de apoio. Então, eu acho assim, como que pode ser feita essa sala de apoio nas empresas, aí, nas escolas? Como que isso funciona? Olha só, primeiro eu queria agradecer a pergunta, né? E segundo, as salas de apoio, existem monitores, existem promotores de salas de amamentação que foram treinadas pelo Ministério da Saúde no Brasil inteiro. Eu participei de um desses treinamentos. Eu preciso do aceite do gestor. Então, o gestor dessa empresa tem que aceitar que seja feita essa sala de amamentação lá. Agora, quanto à extensão, então, depois que ele aceita colocar o local, ele aceita dar o freezer, né? Que não é um frigobar, é um freezer. Então, assim, para ter a sala de apoio, o indivíduo, o gestor, precisa aceitar. Ah, mas na nossa grande maioria, o gestor não aceita. E a gente enfrenta uma grande dificuldade com o aumento das pessoas jurídicas, inclusive até das próprias pediatras, que apesar de saberem que o leite materno é o melhor alimento, ela às vezes não tem condição de fazer isso para o seu próprio bebê, que ela não tem essa proteção legal. A partir do momento que a mulher acha aquilo ali importante, então é muito possível que ela vá encontrar quais são os meios que ela consegue. Então, algumas pessoas vão ter o apoio da família para levar o bebê para ser amamentado. Outras pessoas vão conseguir tirar o leite, deixar o leite em casa para poder oferecer para o bebê. E se de tudo não der certo, ela pode amamentar quando ela estiver em casa e quando ela estiver fora, oferecer alimentação saudável para o bebê. Nossa grande dificuldade é que a única saída que a mulher via antes da gente dar essas sugestões era que ela tinha que iniciar a fórmula porque ela ia voltar para o trabalho. Não existia uma outra saída, uma alternativa. Agora a gente consegue, conversando, chegando em consenso das duas, tanto do pediatra quanto da mãe e da família da mãe, que se acha uma melhor saída para todo esse imbróglio, né? Esse presente da vida que é esse bebê e que tem, assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente já falou, tem todo o direito de receber o leite de sua mãe. Ótimo, perfeito, então. Bom, gente, e finalmente, para a doutora Dolores, né, tem uma pergunta aqui sobre o apoio da amamentação, se após a introdução alimentar das crianças, como é que as mães podem conduzir isso da melhor forma para que esse bebê continue mamando? Porque muitas vezes as mães acham que a partir da introdução, a partir do 6º mês, não é mais necessário o bebê ser amamentado, e como que a mãe faz para poder continuar amamentando nesse momento em que ela precisa voltar ao trabalho e, ao mesmo tempo, o bebê vai começar a comer outros alimentos, se isso não corre o risco do desmame. Acho que eu consegui entender a pergunta. Então, isso é importante porque o pediatra vai ajudar a essa mãe a fazer o que a gente chama hoje da extração manual do leite, ensinar a ela como ela pode fazer isto. As pessoas pensam que é fácil fazer a extração manual. Então, colocar a mão como se fosse em C, apoiando a mama, colocando o indicador e o polegar em cima da areola e fazer um movimento dessa mama vir contra o tórax, né? E vai ajudar a retirar esse leite, deixar em casa para poder fazer o uso desse leite e deve colocar num pote, né, que tem como se
comentou, ele tem que ser de vidro, ele tem que ser com a tampa plástica, ele tem que fazer o aquecimento num banho-maria, não colocar uma grande quantidade, então a gente tem que ver proporcionalmente a quantidade que esse bebê vai tomar para poder não desprezar aquele leite. E é bom que tenha todo esse volume que seja adequado. Então, ela pode deixar em casa e esse bebê, ele pode copinho. Então, é interessante saber que o bebê saiu do peito na mamadeira. Não precisa de introduzir alimentos através da mamadeira. Então, precisa realmente do copinho, do pratinho, da colherinha, não vai fazer o desmame. A outra creche, por exemplo, onde essa mãe pode deixar esse bebê, que se é onde tem a creche é perto, ela pode. Acho que está travando. Travou? Acho que caiu. Tentou, mas está sem som, né? Ficou sem som. Bom, eu acho que conseguiu responder. E a gente sabe que nós temos metas a cumprir, né? E todas essas ações, desde o pré-natal, na sala de parto, no alojamento conjunto, na alta, tudo isso visa melhorar os nossos indicadores de aleitamento materno. Agora eu queria passar uma pergunta para o doutor Clóvis, né? Como a Sociedade Brasileira de Pediatria pode influenciar mais ainda na vida do pediatra, na melhoria desses indicadores, né? Se existe alguma estratégia, e aqui eu falo até como departamento científico mesmo, né? Eu acho que a Raciri, o Leandro, a doutora Dolores, todos nós já estamos convencidos, né, de que a amamentação precisa de incentivo, que o leite materno é o melhor alimento para os bebês, mas todos os dias a gente se desafia a conseguir um pouco mais desses resultados. Então, doutor Clóvis, se eu puder dar uma palavra final para a gente. Muito bem. A nossa maior estratégia, doutora Rosiclei, é tê-la na presidência do nosso Departamento Científico de Aleitamento Materno. Aí a nossa principal estratégia. E ter também palestrantes da natureza dos 3 palestrantes que aqui estiveram hoje. Também fazem parte da estratégia. Obviamente, é um relaxamento, né, na nossa atividade científica dessa noite, mas é muito importante a participação de todos vocês que conhecem profundamente essas questões todas relacionadas às dúvidas que compõem a promoção do aleitamento materno. Isso, nós temos hoje aqui um exemplo de como esclarecer essas dúvidas com muita propriedade. A Sociedade Brasileira de Pediatria, assim como tem feito historicamente, continuará a fazer, e nesta gestão nós multiplicaremos, Rosiclei, as nossas ações independente do mês de agosto, em relação ao aleitamento materno, em relação aos nossos eventos maiores, todos vocês verão isto. Estão aí apresentados a vocês, prezados pediatras que aqui estiveram conosco, os ensinamentos. Certamente outros ensinamentos serão adicionados a estes, mas estes ficarão à disposição de todos vocês, associados da Sociedade Brasileira de Pediatria, viu, doutora Rosiclei, doutora Raciri, doutor Leandro, doutora Dolores, a partir de amanhã estará no nosso site, para quem quiser assistir novamente, né, poderá fazê-lo com muita tranquilidade no momento em que quiser.
Aqui em São Paulo, doutora Rociclei, nós colocamos em aproximadamente 20 estações de metrô pôsteres relacionados ao aleitamento materno durante todo o mês de agosto. De várias linhas, mais de 20 estações, e também dentro dos monitores dos trens, as postagens relacionadas ao aleitamento materno durante todo o mês de agosto. Então, a nossa atitude é ininterrupta, Rociclei. Sempre promoveremos o aleitamento materno. Eu, como presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, tenho feito todas as aberturas das nossas lives. E, normalmente, eu não consigo ficar mais do que o tempo da abertura por um acúmulo de agenda. Mas aqui, nesta atividade, que se relaciona ao aleitamento materno, eu fiz questão, como símbolo, né, da importância que a diretoria da Sociedade Brasileira de Pediatria dá a esse tema, ao aleitamento materno, eu fiz questão de ficar até o fim, porque isto demonstra a nossa atenção a toda essa dinâmica de naturalidade a que todos os seres humanos, quando nascem, têm o direito, o aleitamento materno. É isso. Parabéns a todos vocês. Muito obrigada a todos que ficaram até agora conosco. Nós temos esse compromisso de promover, de proteger, apoiar o aleitamento materno. Entrem no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, explorem todos os documentos. Nós temos vários documentos científicos que nos dão a segurança de que o leite materno é o melhor alimento para todas as crianças, bebês saudáveis ou bebês doentes, né? As políticas de amamentação, elas são bem claras, que o pediatra exerce um papel muito importante em todo o processo da amamentação e que, junto à equipe multidisciplinar, a gente consegue alcançar uma melhoria nos indicadores. Foi um prazer eu estar aqui com vocês, obrigado pela presença de todos, e com certeza o nosso trabalho continua, não é só o mês de agosto, como o doutor Clóvis falou. Estamos à disposição, o departamento científico está coeso, junto pelo bem maior, que é o estímulo da amamentação. Obrigada a todos, boa noite. Se a professora Dolores estivesse aqui, ela também, com certeza, daria um tchau para a gente. Gente, foi um prazer. Tchau a vocês.